A paz do Senhor, igreja. Vocês estão felizes? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos. Eu sou um dos líderes aqui da nossa igreja. E eu estou muito animado para hoje. Quem está animado para hoje? Eu estou muito animado para hoje. Quem é que estava no curso de batismo hoje de manhã? Foi legal? Foi? Eu estou com muita fome de Deus, estou com o coração bem quebrantado. E eu queria muito que hoje a gente fixasse os olhos em Jesus, amém? Amém? Porque, gente, se vocês forem colocar a expectativa de vocês em mim, vocês vão se frustrar. O único que pode matar a nossa fome e a nossa sede é Jesus. Em João capítulo 4, Jesus ele encontra uma mulher samaritana e aquela mulher estava querendo pegar a água da fonte de Jacó para beber, amém? E tá tudo bem pegar a água da fonte de Jacó, só que Jesus ele diz para aquela mulher assim: olha, se você basear a sua vida em apenas beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Se você baseia a sua vida apenas em beber algo que o homem pode te dar, você volta a ter sede. Mas quando você bebe de mim, a água viva, você nunca mais vai ter sede. Então a única água que nós conseguimos beber aqui é água viva, água eterna, é da fonte eterna. Essa água vem de Jesus. Então não coloque sua expectativa em homem, não coloque sua expectativa em nada, em um rito, em uma liturgia. Coloque sua expectativa em Jesus, porque Ele é o único que pode matar a sua sede. Ele é o único que pode saciar a sua fome, amém? Tem alguém com fome de Deus aqui? E eu estou com fome de Deus, então vamos orar para que Jesus ele venha nos visitar hoje? Feche seus olhos comigo. Jesus, você é bem-vindo aqui. Nós abrimos mão da nossa liturgia, nós abrimos mão do nosso método, da nossa forma de fazer, e nós entramos na sua vontade, Jesus. Nós entramos no seu rio. Conduza-nos hoje na correnteza do seu rio, Jesus. Rio de Deus, você é bem-vindo nessa casa hoje. Rio que desce do trono do Cordeiro, você é bem-vindo aqui hoje. Jesus, nós liberamos o seu rio nos corações, na mente. Jesus, hoje nós queremos ser governados pela sua correnteza, Jesus. Rio de Deus, você tem liberdade nessa noite, tem liberdade nesse culto. Enche essa casa com a sua presença, Jesus. Como um vento impetuoso, igual Atos 2, enche essa casa com a sua presença, Jesus. Nós queremos ser bons anfitriões da sua presença, Jesus. Então enche essa casa com a sua presença. Nós te convidamos, nós te desejamos aqui, Jesus. Muito mais do que uma palavra de um homem, muito mais do que uma pregação, nós ansiamos a sua presença, Jesus. Nós não nos reunimos em volta de uma pregação, mas nós nos reunimos em volta da presença, Jesus. A sua presença é bem-vinda aqui, Jesus. Aquece os nossos corações hoje com o seu fogo, Jesus. Eu oro, Jesus, para que não falte lágrima nos nossos olhos hoje, Jesus. O culto não é para nós, o culto é para você, Jesus. Então nós queremos entregar uma oferta, assim como Andressa orou, a qual você é digno de receber, Jesus. Nós chamamos, Jesus, em teu nome. Amém. Amém? Amém, gente? Tem alguém nos visitando aqui hoje? Levanta sua mão. Uau, vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, essa casa é de vocês também, tá bom? Fica à vontade. Amém?
Estou muito animado para hoje, como eu já disse, né? Hoje eu vou trazer uma pregação bem legal. Hoje eu vou falar sobre andar na luz. Uau! Andar na luz, essa mensagem tem queimado no meu coração há um tempo já. E eu entendi em Deus que hoje era o dia para a gente compartilhar isso, para a gente conversar sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre andar na luz com os irmãos e andar na luz com Deus. Amém? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas hoje eu quero falar um pouco sobre essas duas coisas, amém? Então, abre comigo a sua Bíblia aí, em 1 João, capítulo 1. Você que está aí na sua casa, abre a sua Bíblia também, não fica no seu WhatsApp, amém? Fica aqui com a gente, você que está nos visitando aí de casa, manda uma mensagem aí. Sou visitante e seja bem-vindo em nome de Jesus. Abre comigo aí em 1 João capítulo 1, versículo 1. E amigos, fiquem comigo, tá bom, gente? Amém? Interage comigo, por favor. Vamos ler. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, o qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Versículo 5 agora. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Esse texto, o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 1, fala sobre, ele nos ensina muito sobre testemunho, né? Ele nos ensina sobre o que nós precisamos para sermos uma testemunha a respeito de uma mensagem. No início do versículo ele vem dizendo, como no princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos e com as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que João está dizendo aqui? Ele está dizendo que o que ele viu, o que ele ouviu e que ele apalpou, ele está anunciando a vós outros, ele está anunciando com as pessoas a qual ele estava direcionando essa carta, que nós entendemos que é a Igreja de Cristo. Amém? E aqui nós entendemos que para nós sermos testemunha de algo, é necessário que eu tenha visto, que eu tenha ouvido sobre aquilo e que eu tenha apalpado. Se você for lá no original, no dicionário mesmo, a palavra testemunho quer dizer isso, alguém que viu, ouviu e apalpou sobre algo. Então só pode testemunhar quem viu, ouviu e apalpou. E aqui João está falando sobre isso. Olha, eu vi uma coisa, eu ouvi essa coisa e eu apalpei essa coisa. Ou seja, o que eu estou falando é verdade. O que eu estou falando é real, o que eu estou falando é de verdade, é verdadeiro, porque eu sou uma testemunha. E João, ele está testemunhando a respeito de um lugar de comunhão. Por que eu estou testemunhando para vocês? Porque eu acessei uma comunhão. E a minha comunhão é com o Pai e o seu Filho Jesus. E eu estou testemunhando para você, para que você também acesse essa comunhão. A comunhão com o Pai, com o Filho Jesus. E o início dessa mensagem é: Deus é luz. E nele não há treva alguma. Vocês têm ideia que João ele está iniciando uma carta dizendo que o fio, né, o ponto pelo qual ele entendeu que ele viveu a comunhão era porque ele teve a revelação que Deus é luz. Quando ele entendeu que Deus é luz, ele manteve comunhão com o seu Filho e com o Pai. Então a gente começa a entender que Deus é luz, e isso é algo verdadeiro, porque João ele viu, ouviu e apalpou. E aí quando a gente vai... Estão aqui comigo, gente? Quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 1, a gente vê que a primeira coisa que Deus fala, quando Ele está criando a terra é: haja luz.
Então a gente vai entender que a luz não é algo que Deus tem, mas luz é o que Deus é. Deus não tem luz, Deus é luz. E tudo que Deus faz precisa partir de um lugar de luz. A primeira coisa que Deus precisou para criar o mundo, para começar o processo de criação e formação da humanidade, dos seres viventes, da terra, das árvores, da separação das águas, foi luz. O princípio de tudo é luz. Se você quer viver uma coisa em Deus, você precisa entender que Deus é luz. Se você quer experimentar algo em Deus, você precisa entender que Deus é luz e você precisa viver na luz de Deus. Ou seja, Deus é luz e não há treva nenhuma em Deus. E o mais engraçado que eu acho até mesmo nos versículos que falam sobre a criação é que Deus, ele fala, haja luz, mas só nos versículos, acho que no segundo dia que ele cria o sol e a lua. Ou seja, o que dava a luz à terra era o próprio Deus. Quando Deus ele fala haja luz, era como se ele estivesse liberando o caráter dele sobre a terra assim, ó. Como se Deus estivesse liberando quem ele é sobre a terra, que estava uma confusão. A terra era sem forma e vazia, era confusa. Era uma confusão que havia ali. Só que Deus ele fala haja luz e nós vemos um liberado caráter e de Deus sobre a terra. E Deus ele ilumina a terra por quem ele é, porque o sol veio depois, a lua veio depois. E a gente vê que Deus ele era a lâmpada, Deus ele era a luz que iluminava a terra. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, nós não conseguimos fazer nada em Deus em trevas. Não tem como nós fazermos nada em Deus se nós vivemos uma vida em trevas. Não tem como eu viver a vida de Deus sem que não haja luz em mim. Porque Deus é luz. Se você quer conhecer Jesus, a primeira coisa que eu quero te dizer, você precisa entender que Deus é luz. E se você não quer viver uma vida de luz, Deus não é o seu lugar. Porque Deus é luz. Se você gosta de trevas, tem alguém que gosta também. Mas Deus é luz. Deus é luz. E nele não há trevas. Amém? Repete comigo aí. Deus é luz. E nele não há trevas. Glória a Deus. Aleluia. Aqui a gente começa a entender isso. O início do meio, né? O meio do capítulo 1. Agora vamos continuar aqui, tá bom? Versículo 6. Continua lendo aí comigo. Se dissermos que... Eita, desafinei. Se dissermos que mantenhamos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cara, o livro de João é um livro muito duro, porque é uma verdade muito forte. Deus é luz e nele não há treva. Se você vive em treva, você não está em Deus. Ponto. João é muito enfático em dizer isso. Eu acredito que até por conta disso que ele inicia testemunhando, né? Porque é um livro que tem uma verdade muito difícil. Não é difícil de se viver, mas é uma verdade dura. Porque ou é isso ou é aquilo. Se você está aqui, você não está aqui. Se você está aqui, você não está aqui. Não existe um meio termo. Não tem como você viver duas coisas. Se você diz que está em Deus, se você diz que está em Deus, você vive e mantém comunhão com Ele na luz. Agora, se você diz que está em Deus, mas você vive em trevas, é porque você não está em Deus. E é isso.
João, ele vem dizendo uma verdade que é muito dura de se ouvir, porque não tem como, não tem um meio termo, não tem um porém, não tem um entretanto, não tem um 0,5, não, é preciso. Ou você está na luz ou você está nas trevas. E se nós estamos na luz, nós mantemos comunhão com o Filho, mantemos comunhão uns com os outros, né? E o sangue do Filho nos purifica de todo pecado. Então aqui a gente começa a construir a primeira parte da mensagem, que eu quero dizer hoje aqui para vocês, sobre o andar na luz com os irmãos. Quando nós andamos na luz com os irmãos, nós crescemos em comunhão uns com os outros. Mas Carlos, o que é comunhão? Comunhão é algo em comum, beleza? Comunhão não é sair para comer junto, comunhão não é ver filmes juntos, isso é muito legal, eu gosto. Você gosta? Eu gosto também. Você gosta, gente? Vocês gostam, gente? Eu gosto. Mas isso não é comunhão. Comunhão é algo em comum e esse comum é Cristo. Nós estamos em comunhão quando nós estamos com o mesmo propósito em comum e esse propósito precisa ser Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando nós acessamos esse lugar, nós acessamos um lugar de crescer em comunhão. Quando nós acessamos crescer em viver em luz, nós acessamos crescer e viver em comunhão. Porque se nós andamos na luz, nós crescemos em comunhão uns com os outros. Então, quando nós andamos na luz com os irmãos, nós crescemos em comunhão, nós crescemos em vida uns com os outros, nós crescemos em relacionamento uns com os outros. Eu quero ser muito claro para você. Quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, nós entendemos que nós somos uma família. Amém, gente? E igreja é isso, a gente já falou isso aqui muitas vezes nessa igreja, nessa casa. Com certeza você que está nos visitando, você já ouviu isso em algum lugar também. E igreja é relacional, porque Deus é relacional. Então não tem como você viver igreja sem se relacionar com pessoas. Às vezes a galera tenta assim, não, eu vou ser da igreja, mas eu vou só frequentar o culto no domingo, né? Porque o culto é legal, a adoração é muito boa, eu sinto Deus, arrepio. Aí depois eu vou para minha casa e tá tudo bem, vou para o meu trabalho e tudo mais. Só que isso não é igreja. Isso aí é um clube social que você frequenta num domingo à noite. Igreja é sobre ter intimidade uns com os outros. Igreja é sobre relacionamento uns com os outros. Porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre igreja, a Bíblia fala sobre um organismo vivo. E a Bíblia compara a igreja como um corpo, o corpo que tem todos os membros ligados uns nos outros. Então não existe possibilidade de você viver igreja sem que você não esteja conectado no corpo. Amém? E o meio que você acessa essa conexão com o corpo é por relacionamento e por comunhão uns com os outros. Isso faz sentido para vocês, gente? Então é impossível viver igreja sem viver comunhão. E é impossível viver comunhão sem andar na luz. Gente, quando nós falamos sobre luz, vou ser bem mais prático agora para a gente entender. Nós falamos sobre exposição. Nós falamos sobre vulnerabilidade. Gente, olha isso aqui, ó. A gente está num ambiente, está iluminado, amém? Você consegue ver os detalhes das coisas? Olha, você olha daí para cá, você consegue ver que aqui tem um púlpito, consegue ver a luz, consegue ver até a florzinha da minha camisa. Porque nós estamos, ó, só estou muito iluminado aqui, ó. Então, quando nós andamos na luz, nós andamos expostos. Todo mundo vê os detalhes da sua vida. Quando nós andamos na luz, não tem nada escondido na sua vida. Tudo que está na luz está exposto. Tudo que está na luz é visível, é fácil de identificar, é fácil de ver. Olha só, eu estou conseguindo ver vocês, eu consigo ver cada detalhe de vocês, não muito, né? Mas eu consigo ver daqui de cima vocês, eu consigo ver o rostinho de vocês, eu consigo ver o cabelo de vocês, porque nós estamos num lugar iluminado. Agora, se as pessoas têm dificuldade de ver quem você é,
É porque você precisa vir para a luz. Não tem como viver igreja sem que você não ande na luz. Não tem como viver comunhão sem que você não ande na luz. Não tem como crescer em relacionamento sem que você não ande na luz. E quando nós andamos na luz, nós crescemos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Nós acessamos esse lugar através da luz de Deus. Eu não sei se você sabe, mas tem muitos estudos. Se você for pesquisar, você vai verificar isso, você vai testificar disso. Porque culturalmente as pessoas, quando eram crucificadas, elas eram crucificadas nu. Nos filmes que a gente vê, né, Paixão de Cristo e tal, Jesus está com a sua intimidade tampada, mas na cultura, a crucificação era sobre ser pregado nu. Jesus, ele foi crucificado totalmente exposto. Jesus foi crucificado totalmente vulnerável. As partes íntimas de Jesus estavam completamente expostas. Pensa comigo, o Filho de Deus, detentor de toda a glória, de toda a honra, de todo o poder, se fez vulnerável. Por que você tem dificuldade de ser vulnerável, então? Jesus, o Filho de Deus, se mostrou fraco. Jesus, o Filho de Deus, se mostrou alguém com possibilidade de ser ferido. Então por que nós pegamos um escudo assim, botamos na nossa vida e vamos lá viver a igreja? Não. Não traga armas para a mesa. Não traga armas para a mesa, não tragam escudos para a mesa. Não traz guarda-chuva para a mesa, meu amigo. Deixa vir. Deixa as pessoas verem quem você é. Porque quando você anda na luz, você tem uma promessa que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então não tem por que você ter medo, ter vergonha do seu pecado. Porque o sangue de Jesus te purifica. Não tem como viver igreja sem andar na luz. Se é difícil saber quem você é, dá uma olhadinha aí na tua vida. Se as pessoas têm dificuldade de olhar para você, se as pessoas têm dificuldade de te conhecer, é porque você precisa vir para a luz. E meu amigo, eu quero dizer para você que andar na luz não é apenas sobre você confessar pecado. Amém, gente? Amém. Obrigado, Bruno. Te amo muito, viu? Eu falo, te amo de muito. Andar na luz não é apenas confessar pecado. Andar na luz é sobre ter uma vida vulnerável e exposta. Porque quando nós somos vulneráveis, é que nós somos fracos. A vulnerabilidade nos mostra fraco. E às vezes a gente quer ser muito forte. Às vezes a gente quer se mostrar muito forte. A gente quer se mostrar como somos eternamente vencedores. A gente está ruim, está triste, está mal, mas ninguém sabe. Fica aqui, não, estou bem. Quer se mostrar forte. Meu amigo, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa nas suas dificuldades. O poder de Deus se aperfeiçoa nas suas vulnerabilidades. Qual é a dificuldade? Por que você tem medo de mostrar quem você é? Bota a sua cara no sol, cara. Deixa as pessoas te conhecerem. Deixa a igreja te conhecer. Meu amigo, quando a gente começa... Se você tem medo... Olha só isso aqui é forte, cara. Isso aqui é forte. Se você tem medo da igreja te ferir, é porque você não confia no sacrifício da cruz de Jesus. Porque quem fez a igreja não fui eu. Não foi Davi, não foi Pedro, não foi Paulo, foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem gerou a igreja foi Jesus. Então, quando você não confia na igreja, você não acredita que Jesus morreu e ressuscitou pela igreja. Talvez os homens possam te ferir.
Talvez as pessoas vão te ferir, mas a igreja não. A igreja de Jesus é gloriosa. A igreja de Jesus não tem mancha, não tem mácula, não tem ruga. A igreja de Jesus não. Algumas pessoas talvez sim. E se te ferirem, glorifica, porque o Cordeiro de Deus foi como uma ovelha muda. Glorifica a Deus se alguém te ferir, meu amigo, porque de fato Jesus foi ferido e ele cresceu, ele de fato foi glorificado e levantado à direita do Pai. Se alguém te ferir é porque Deus está querendo fazer você igual a Jesus. Não tenha medo de ser ferido, porque a ferida te faz ser forjado. Sabe, a gente precisa começar a deixar Deus fazer, sabe? Deixa Deus fazer, deixa Deus levar, deixa Deus te conduzir, deixa Deus, meu amigo, deixa Deus, sabe? Deixa Deus fazer na sua vida. Para de controlar a vontade de Deus. Estão aqui comigo, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Uma pausa para a água. Abre comigo em Efésios capítulo 5. Efésios no capítulo 5, o versículo 12. Não, perdão. Versículo 8. Não, é que esse capítulo é muito bom, cara. Vamos ler o versículo 1. Brincadeira. Versículo 5, de verdade agora. Efésios 5:5. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, pois, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Isso é muito forte, meus irmãos. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, quando nós manifestamos tudo à luz, as trevas viram luz. Amém? Tudo que se manifesta à luz, vira luz. Eu aprendi nessa casa aqui, nessa igreja, quando eu comecei a vir no ano, que quando você expõe as suas dificuldades para a luz, a sua dificuldade vira luz. Às vezes nós queremos curar as nossas coisas pelo nosso próprio jeito, mas o que a gente precisa é só manifestar na luz. A chave para muita coisa que a gente não consegue fazer é manifestar na luz. Algo simples. Às vezes você tem muita dificuldade de fazer uma coisa. Eu não digo apenas pecado, eu digo tudo. Falha de caráter, tudo. Às vezes você tem dificuldade de ver uma coisa que às vezes você só precisa manifestar na luz. Manifesta na luz, porque tudo que manifesta é luz. Pega a sua trevinha que está aqui escondidinha, manifesta na luz, porque tudo que manifesta é luz. Pega essa falhazinha que você tem na sua vida, no seu caráter, traz para a luz, porque tudo que manifesta é luz. Esse sentimento de rejeição que você tem aqui, escondidinho aqui, traz para a luz. Tudo que manifesta é luz. Esse sentimento de comparação que você carrega, traz para a luz. Tudo que manifesta é luz. Esse pensamento de que ninguém me procura, ninguém fala comigo, ninguém gosta de mim, traz para a luz. Tudo que manifesta é luz. O poder e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós precisamos apenas trazer a luz. Vocês estão aqui comigo? Não seja como os filhos da desobediência, que tudo que eles fazem oculto, o só referir é vergonha.
Os filhos da desobediência, os filhos das trevas, tudo que eles fazem em oculto, o só pensar já é vergonhoso. O só tocar no assunto já é vergonhoso. Vocês estão aqui comigo, gente? Fazendo sentido para vocês? A gente precisa manifestar a nossa vida na luz de Deus. Deixa a luz de Deus entrar. Isaías capítulo 9, abre comigo aí rapidinho. Isaías capítulo 9. Versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa é uma profecia a respeito de Jesus. O povo que andava em trevas viu luz. E aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Meu amigo, Deus, Jesus, a gente falou isso hoje na aula de batismo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele me tirou, Ele me transportou do império das trevas e me transladou para o reino do seu Filho. Transportou para o reino do seu Filho. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho. A palavra transportou no original é transladação. Transladação, o que é ser transladado? Imagina que eu estou aqui agora e do nada eu apareço em São Paulo. Eu fui transladado. Aconteceu isso com Felipe. Felipe foi transladado, ele sumiu. E a transladação fala a respeito de ser tirado de um lugar com violência. E você é tirado com violência e você não sabe o caminho que você fez para chegar. Ou seja, não tem como voltar. Porque tu não sabe como você foi. Jesus te tirou do império das trevas e te transladou para o reino do Filho. Não tem como voltar, tu não sabe como você chegou, tu não sabe o que você fez, só sabe que você está no reino do Filho Jesus. Ele te transladou do império das trevas, meu amigo. Então por que você quer viver nas trevas ainda? Vem para a luz. Vem para a luz. Jesus te transladou, Ele te tirou com violência. Sabe quando te pegou assim, ó, vem para cá, meu filho, sai daí. Jesus te transladou. Não tem por que você viver em trevas ainda. Vem para a luz de Deus. Porque a luz de Deus, o lugar onde tem luz, é um lugar seguro. É um lugar que flui vida, é um lugar que flui comunhão, é um lugar que flui família, é um lugar que flui mesa, é um lugar que flui amor, é um lugar que flui cuidado. A luz de Deus é esse lugar. Não precisa ter medo pelo que já aconteceu com você. A luz de Deus é um lugar seguro. Amém? Então aqui nós falamos sobre o primeiro ponto. Andar na luz com os irmãos nos faz crescer em comunhão uns com os outros. Nos faz crescer em cuidado, nos faz crescer em um ambiente familiar, nos faz crescer em ser curado. Amém? Fez sentido para vocês? Agora eu quero falar sobre o segundo ponto de andar na luz, que é andar na luz com Deus. Abre comigo aí em Salmos capítulo 17. Nós entendemos que quando nós andamos na luz uns com os outros, Carlos, tem como eu andar na luz com os irmãos e andar na luz com Deus? Tem. A gente vai concluir isso aqui, a gente vai entender junto. Eu não estou nem olhando os bolsos, ó, caraca. Salmo capítulo 17, versículo 1. Ouve o Senhor a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvido à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade.
Sonda-me o coração, de noite me visitas, prove-me no fogo, iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Esse texto aqui, Davi, ele está passando por um momento de dificuldade e ele começa a clamar pelo socorro de Deus. E aqui a gente começa a ver que Davi, ele começa a pedir para que Deus venha socorrer ele, para que Deus possa vir contra aqueles que estão vindo contra ele, estão vindo violentamente, são os inimigos dele. Continua comigo aqui no versículo 4. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas e os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, tu me respondas, inclina-me o ouvido e acode a minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Até aqui. Aqui a gente começa a ver que Davi está precisando de socorro, amém? Todo mundo consegue entender isso? Só que muitas das vezes a gente precisa entender que esse versículo começa a estabelecer um padrão de vida que nós precisamos ter com Deus. Porque Davi, ele acessa um lugar de socorro de Deus quando ele se posiciona em um lugar de exposição a Deus. No início do versículo, a gente vê Davi se expondo totalmente a Deus. Davi fala para Deus assim: sonda o meu coração, me prova com fogo, ora a minha oração, ouve a minha oração, que não vem de lábios fraudulentos. Ou seja, Davi, ele começa a expor totalmente a vida dele a Deus. Ou seja, ele se posiciona num lugar de exposição para acessar um lugar de segurança. É um raciocínio contrário, mas é assim que Deus funciona. Porque muitas das vezes nós queremos segurança nos escondendo. Muitas das vezes nós queremos ser salvos nos escondendo. Foi assim que Adão e Eva se posicionou. Quando Deus apareceu, eles se esconderam, porque eles queriam refúgio. Mas o que eles precisavam era se expor a Deus. Porque a cobertura que eles receberam veio após Deus vê-los. Quando Deus viu, Deus imolou o cordeiro. E eles foram cobertos com a pele do animal. Aqui Davi nos ensina que nós acessamos segurança nos expondo a Deus. Nós acessamos um lugar seguro quando você olha para Deus e fala: Deus, olha a minha vida, sonda meu coração. A minha oração não vem de lábios fraudulentos, me prova com fogo. Quando nós nos expomos a Deus, nós acessamos um lugar de sermos guardados com a menina dos olhos. E muitas das vezes nós nos posicionamos da seguinte forma: nós queremos segurança nos escondendo. Então, esse texto aqui, ele fala muito sobre o que eu estou querendo, ele começa falando muito sobre o que eu estou querendo trazer para vocês hoje, sobre não se esconder de Deus. Andar na luz com os irmãos é uma coisa, andar na luz com Deus é outra. Porque muitas das vezes nós expomos a nossa vida uns para os outros, mas nós fugimos da correção de Deus. Muitas das vezes nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida, abrimos o nosso pecado, mas quando Deus ele vem com fogo, você foge. Não fuja de Deus. Deixa Deus vir, sabe? Deixa o fogo de Deus vir. Nós encontramos segurança nos expondo a Deus. Não dá para você se esconder de Deus. Não dá para você se esconder da aprovação de Deus. Você não pode se esconder de quem Deus é. Tem um texto que ele fala muito sobre isso, né? Eu quero que você abra comigo em Juízes, no capítulo... Meu Deus, esqueci. Acho que é capítulo 6. Capítulo 6. Juízes, no capítulo 6, versículo 11. Já falei um pouco sobre esse capítulo aqui, em uma pregação sobre Gideão, mas eu quero falar sobre o iniciozinho dele. Juízes, capítulo 6, versículo 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abgesita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Repete comigo: malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Eu não vou entrar aqui sobre o porquê que Gideão estava fazendo isso,
mas eu quero trazer esse ponto de malhar trigo no lagar. Gideão estava malhando o trigo no lagar para o pôr às provas dos midianitas. O que é malhar trigo no lagar? Malhar trigo é o ato de malhar trigo. Amém? Só que lagar é o lugar de amassar uva. Ou seja, Gideão estava fazendo o certo no lugar errado. Só que quando você vai analisar as duas coisas, você começa a perceber algumas coisas muito importantes. A primeira coisa é que o lagar, o lugar onde se amassava as uvas, era um lugar fechado. Por isso que ele estava se escondendo. Era um lugar que não tinha acesso, as pessoas não viam, não tinha vento, não tinha circulação de nada, era um lugar totalmente fechado, amém? Um lugar escondido, ele estava malhando trigo escondido. Só que quando a gente vai ver o que é malhar trigo, a gente vê que isso aqui não cabe ali. Porque como é que malhava o trigo? Eles pegavam o trigo, malhavam e jogavam para o alto. Nisso que eles jogavam para o alto, o vento passava. O joio é muito leve, então o vento levava o joio. O trigo é pesado, então o trigo caía. Então quando eles faziam isso, o vento passava, levava o joio e o trigo ficava. O que Gideão estava fazendo aqui? Malhando o trigo escondido. Estava malhando o trigo num lugar escondido. Meu amigo, quando você malha trigo escondido, você come pão com joio. Quando você foge do vento de Deus, você não consegue separar o joio do trigo. Quando você foge do vento, porque, gente, quando as escrituras elas falam sobre Deus, elas falam sobre Deus ser um vento impetuoso, sobre uma tempestade, sobre uma chuva, sobre um terremoto, sobre algo que abala as estruturas. Agora, quando você quer malhar trigo escondido, você foge do vento de Deus. Você foge da tempestade de Deus. Você foge do terremoto de Deus. Ou seja, aquilo que é leve e abalável na sua vida não sai, permanece. Gideão estava malhando trigo no lagar. Estava comendo pão com joio. O joio e o trigo não estavam sendo separados, porque ele estava totalmente escondido. Quero te dizer, meu amigo, não dá para você malhar trigo escondido. Você precisa permitir com que o vento de Deus tire o que é impuro e permaneça só o que é puro. Senão você vai comer pão com joio. Nós falamos aqui que andar na luz com os irmãos nos faz crescer em comunhão. E andar na luz com Deus nos faz crescer em doutrina. Nós conseguimos produzir um pão puro, porque o vento de Deus tira tudo que é impuro de nós. A tribulação, o fogo de Deus refina, o fogo de Deus nos abala. Então, quando a gente se expõe a Deus, a gente acessa um lugar de segurança, mas a gente também acessa um lugar de sermos forjados, purificados. Nós não podemos permitir com que nós vivemos uma vida em que tenha joio na nossa mistura, que tenha joio no nosso pão. Carlos, o que é joio? Joio, as escrituras falam que são os filhos das trevas. Joio é treva. Mateus capítulo 13 fala sobre a parábola do joio e do trigo. E quando Jesus ele fala sobre a parábola do joio e do trigo, ele está falando sobre os filhos da desobediência, aqueles que andam escondidos. Os filhos da desobediência, aqueles que andam em trevas. E na parábola Jesus ele fala, deixa que o joio cresce com o trigo, mas quando vir a colheita, o fogo vai passar e vai separar o joio do trigo. Então, de verdade, eu quero que o vento de Deus me persiga hoje. Eu quero que o fogo de Deus me persiga hoje. Eu não quero esperar a colheita para separar o joio do trigo. Eu não quero esperar o grande dia e terrível dia do Senhor para eu separar o joio do trigo da minha vida. Eu quero comer apenas o trigo, porque eu sei que o trigo traz vida, o joio traz trevas. Tem muita gente fazendo doutrina escondido dentro de casa, fazendo pão escondido. Você precisa trazer seu pão para a mesa, meu amigo. Você precisa trazer seu pão para a luz.
pão fala sobre entendimento, fala sobre revelação, fala sobre vida, porque Jesus é o pão da vida, né? E nós falamos sobre comer de Jesus, nós falamos sobre comer da vida de Jesus. Ou seja, fala sobre a vida, vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Fala sobre vida, fala sobre quem Ele é. Então, quando a gente fala sobre o vento de Deus vir, é para forjar a sua vida, para tirar os seus comportamentos de treva, para tirar o seu pensamento de joio, para que você se posicione apenas como o trigo de Deus. Amém, trigos? Meu amigo, o joio tem medo do vento. Porque ele sabe que o vento leva ele embora. Quando você tem medo de se expor a Deus, joio. Deus está deixando crescer o joio junto com o trigo. Mas uma hora vai separar. Se você tem medo de se expor a Deus, joio. Se você tem medo de ser vulnerável a Deus, joio. Se você tem medo de fato viver uma vida em que Deus possa mudar tudo na sua vida, são pensamentos de joio que tem medo do vento. A gente precisa ser trigo. A gente precisa ser trigo de Deus. A gente precisa produzir pão puro. A gente precisa produzir pão que não é abalável, ou seja, a gente precisa crescer em doutrina, em vida, e nas escrituras, em entendimento de quem Deus é. Meu amigo, muitas igrejas pregam que a igreja vai ser arrebatada, e quando a igreja for arrebatada vai ficar no céu, a tribulação vai estar comendo aqui na terra, e vai estar todo mundo lá na nuvem, assim, né? Eu quero te dizer que isso não é verdade. As escrituras nos afirmam que a igreja vai passar pela tribulação, sim. E eu falo isso sem medo, a igreja vai passar pela tribulação. E se você hoje não crescer em ser alguém que está com a vida completamente exposta a Deus, na tribulação vai rodar. Na tribulação não vai permanecer. Quando as coisas começarem a apertar, vai ficar com medo e vai embora. Nós precisamos, a partir de hoje, nos preparar para o grande dia do Senhor. E nós nos preparamos no grande dia do Senhor, crescendo em comunhão e crescendo nos expondo a Deus. Porque se você não tem fome de viver isso, você nunca vai conseguir viver na Nova Jerusalém. Eu te provo isso, Apocalipse, capítulo 21. Olha isso, Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, diz assim, nela... Está falando da Nova Jerusalém, tá bom? Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhes trarão glória e honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, a Nova Jerusalém é uma cidade iluminada. É uma cidade com luz. Se você não suporta viver na luz aqui, se você não consegue viver exposto aqui, na Nova Jerusalém não tem para onde fugir. Ou você vai estar em outro lugar que não é lá. Nós precisamos começar a entrar na luz de Deus. A gente precisa começar a entrar na luz de Deus. A gente precisa começar a entrar numa vida e permitir com que o vento de Deus venha na nossa vida. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te abalar. Deixa Deus balançar a sua estrutura. Deixa Deus te provar com fogo. Deixa Deus vir te amassar, meu amigo. Não se esconda, não se esconda. Para de malhar trigo escondido. Não se esconda. Permita com que o vento de Deus separe o joio do trigo. Permita com que o vento de Deus separe as coisas. Permita com que o vento de Deus abale sua estrutura. Se prepare para o grande dia do Senhor. Jesus está voltando. E a tribulação vai vir. Se a igreja não estiver madura o suficiente para enfrentar os dias de tribulação,
Quem não permanecerá até o fim não será salvo. Aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Eu quero permitir com que a luz de Deus venha. Eu quero permitir com que o fogo de Deus venha. Eu quero permitir com que a minha vida seja exposta, porque eu quero estar apto para o dia do Senhor. Eu quero me preparar para o dia do Senhor. Não adianta nós cantarmos Maranata se nós não nos preparamos para o dia do Senhor. A Nova Jerusalém é uma cidade iluminada. Se você não anda em luz hoje, você precisa andar para estar lá. Estão aqui comigo, gente? Deus é luz e nele não há trevas. Vamos ficar de pé? Estão aqui, gente? Eu quero orar para que nós possamos permitir com que a luz de Deus nos invada. Amém? Quem quer? Eu quero que a luz de Deus me invada. Eu quero andar exposto tanto para Deus, tanto para os homens. Eu quero que Deus, Ele de fato possa ver todos os detalhes da minha vida. Eu quero que os meus irmãos vejam todos os detalhes da minha vida. E tem uma coisa que eu não falei. Mas nas Escrituras não há lâmpada, né? Porque lâmpada como a gente vê hoje, né? O que dava luz era o fogo. Era o fogo da lamparina. Então quando fala sobre Deus ser luz, está falando sobre Deus ser fogo. O fogo e a luz são a mesma coisa. Se nós oramos por batismo com fogo, nós estamos orando por batismo de luz. O fogo de Deus precisa vir. O fogo de Deus precisa vir. Vamos expor a nossa vida ao Senhor. Vamos parar de querer ser forte e permitir com que nós sejamos vulneráveis, fracos. Porque nós sabemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Enquanto eu estou aqui, começa a orar ao Senhor, começa a pedir para que Ele te batize com fogo hoje. De fato, aquele que estava em treva, o povo que estava em treva viu grande luz. E não é pouca luz, é grande luz. É grande luz. Hoje eu quero te convidar a orar para que o Senhor Ele possa iluminar a sua vida. Para que o Senhor Ele possa trazer luz na sua casa, luz na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Para que você pare de se esconder de Deus. Nós não somos como Adão e Eva que se esconderam, mas nós estamos num lugar de se expor ao Senhor. Porque nós sabemos que o Cordeiro de Deus foi imolado e levou toda a condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não importa o pecado que cometemos, não importa o que nós fizemos, não importa a situação que estamos, não importa a forma que a gente procede, porque nenhuma condenação há. Comece a clamar pela luz de Deus. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas aí. Vamos atrair a presença de Deus nessa casa hoje. Vamos. Luz de Deus, você é bem-vinda aqui. A luz que dissipa as trevas. Jesus, nós mandamos todas as trevas embora da nossa casa hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Luz que dissipa as trevas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos, não espera uma canção forte, não espera uma música forte, vamos clamar pelo fogo de Deus. Xarababassarianda lacaiarabachá. Vamos. Xarababassarianda lacaiarabá. Vem me possuir com fogo, com fogo. Oh,
Uma coisa eu busco, meu maior desejo é ver tua face, ver teus olhos de fogo. Uma coisa eu busco, meu maior desejo é ver tua face, ver teus olhos de fogo. Uma coisa eu busco, meu maior desejo é ver tua face, ver teus olhos de fogo. Uma coisa eu busco, meu maior desejo é ver tua face, ver teus olhos de fogo. Eu queria chamar aqui na frente, se você tem dificuldade de andar na luz, se você tem medo ou se alguém te feriu porque você expôs algo, ou você tem dificuldade de expor a sua vida, se você tem timidez e você não consegue andar na luz, eu quero te chamar aqui na frente. Você que tem dificuldade até de se expor a Deus, você que se esconde de Deus, eu quero te chamar aqui na frente, a gente vai orar por você. Vamos. Vem me possuir. Você que quer crescer e andar na luz, vem aqui na frente, a gente quer orar por você. Com fogo. Vem me possuir.